Seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu te ensino coisas que você precisa saber sobre desenhos realistas. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica de desenho bem simples, cujo seu objetivo é facilitar a construção do esboço no seu desenho. Meu objetivo nesse vídeo é tentar te explicar de uma forma mais fácil e simplificada, principalmente para que você, que é iniciante no desenho realista, consiga aprender no que consiste esse método chamado grid. Eu estou fazendo esse vídeo pois eu percebo que existem artistas que são ótimos em pintura e sombreamento, porém têm dificuldade de fazer um esboço proporcional, como eu mesmo um dia já tive. Por isso eu te peço para que você deixe nos comentários todas as suas dúvidas a respeito desse tema, que eu estarei respondendo todas elas para você. Meu nome é Alexandre e seja bem-vindo a mais um tutorial de desenho. Em primeiro lugar, estarei fazendo uma breve definição do que consiste o método grid, para que fique mais claro para vocês entenderem. O grid é uma técnica criada para facilitar a construção de um desenho simétrico e proporcional. E a maneira que nós podemos alcançar esse resultado é fazendo um quadriculado, tanto na nossa referência quanto na folha onde estaremos desenhando. Por isso eu já deixei separado aqui a minha referência que eu estarei utilizando como exemplo para esse passo a passo. Para criarmos um quadriculado na nossa imagem existem ferramentas que nós podemos estar utilizando, e uma delas é um aplicativo gratuito chamado Grid Art. Estarei deixando o link dele aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam instalar. Quando estivermos dentro do aplicativo, nós iremos clicar nessa primeira opção azulzinha para adicionar a nossa imagem de referência. Bem, antes de qualquer coisa é muito importante saber que a imagem que vamos aplicar o quadriculado deve ser do mesmo tamanho da folha onde iremos desenhar. No nosso caso, como iremos desenhar em uma folha A4, as medidas são as seguintes: 21 cm na largura e 29,7 cm no comprimento. Quando nós convertemos essas medidas em centímetros para pixels, nós encontramos as seguintes medidas: 210 na largura e 297 no comprimento. E essas serão as proporções que nós iremos utilizar. Em seguida, iremos retornar ao aplicativo e iremos localizar essa opçãozinha aqui em cima no canto superior, um pouquinho mais para a esquerda. Agora precisamos colocar aquelas medidas que descobrimos anteriormente. Iremos colocar o 210, onde diz largura, e colocaremos o 297, onde diz altura. E ao clicarmos em próxima, iremos abrir essa aba onde precisamos redimensionar o tamanho da nossa imagem. Importante dizer também que essa opção ela não reduz a resolução da nossa imagem, ela apenas deixa ela nas proporções de uma folha A4. Eu estarei deixando mais ou menos desse tamanho aqui. E para salvar a nossa imagem, basta clicar naquele conferezinho ali em cima. Fazendo essas etapas, a nossa referência já está pronta para receber o quadriculado. E para adicioná-lo, nós iremos clicar nessa outra opçãozinha aqui em cima. Aqui nós precisamos escolher a quantidade de quadradinhos que nós iremos estar usando na nossa referência. Lembrando que esses quadradinhos serão adicionados horizontalmente, ou seja, da esquerda para a direita. Eu geralmente costumo escolher o número 15, mas isso é bastante relativo, pois cada referência tem uma quantidade de detalhes. Caso a sua referência seja um pouco mais detalhada, você pode escolher um número mais alto, como por exemplo um 20 e 25. Mas se ela for um pouco mais simples, pode escolher talvez de 5 a 10. Mas isso vai de cada um. E ao finalizarmos essa etapa, o aplicativo automaticamente irá distribuir a quantidade de quadradinhos que nós escolhemos. Aqui embaixo temos também essas duas barrinhas onde nós podemos escolher tanto a cor que nós iremos utilizar no nosso quadriculado. Eu estarei utilizando um branco, e nessa outra barrinha embaixo nós podemos escolher a opacidade. Estarei deixando ela meio baixa para não atrapalhar muito. E com isso a nossa imagem já está pronta para começar a ser desenhada. E para salvá-la em nosso dispositivo basta clicar naquela opçãozinha ali em cima. Fazendo isso, o aplicativo irá salvar a imagem na nossa galeria, finalizando assim essa etapa. Com essa etapa concluída, eu estarei passando agora para vocês os materiais que nós iremos estar utilizando para tirar o traço do nosso desenho, que aliás são materiais bem simples que você provavelmente tem aí na sua casa. Dentre eles nós temos a folha que nós iremos desenhar. Eu estou usando essa Honeymoon Nostalgia de 190 gramas, um lápis ou uma lapiseira da sua preferência. Eu estarei utilizando a lapiseira Graphic Gear 500 da Pentel, uma borracha para apagar se nós errarmos durante o traço. Estarei utilizando essa Dust Free da Faber-Castell e por fim uma régua de 30 cm.
Como anteriormente no aplicativo nós adicionamos 15 quadradinhos na largura da folha e sabemos que a medida de uma ponta à outra é igual a 21 centímetros, tudo que precisamos fazer é dividir 21 por 15 para descobrir qual que vai ser o tamanho de cada quadradinho. Ao fazermos essa divisão nós encontraremos 1,4. E isso significa que cada quadradinho deverá ter 1 centímetro e 4 milímetros de largura no nosso papel. Agora que sabemos o tamanho da largura do nosso quadradinho, nós precisamos fazer essas marcações no nosso papel. Por isso iremos com a nossa régua marcar intervalos de 1,4 e 1,4 centímetros. É muito importante que esses quadradinhos sejam todos do mesmo tamanho, pois senão pode acabar ficando alguma coisa desproporcional no seu esboço. E para facilitar o processo você pode fazer uma pequena marcação na sua régua, igual eu fiz ali no vídeo. Isso vai te ajudar a fazer todas as marcações do mesmo tamanho e vai impedir de você acabar se confundindo. E para garantir que o nosso quadriculado fique bem retinho, nós precisamos fazer exatamente essas marcações tanto na parte de cima da folha quanto na parte de baixo. Porque assim nós iremos apenas ligar os dois pontos e garantir que a reta não fique meio inclinada, nem para a esquerda e nem para a direita. Ainda não vamos ligar as duas pontas, pois ainda precisamos marcar a lateral vertical da folha. E para fazer isso é muito simples, pois nós já sabemos que a medida de um dos lados do quadradinho é 1,4 centímetros. Então, a medida do outro lado também será 1,4 centímetros. Então, na vertical também iremos fazer essas marcações respeitando essas medidas. E para fazer todas essas marcações, vocês podem deixar a folha deitada. Isso vai te facilitar bastante. E em seguida faremos essas marcações na outra lateral da folha também. Quando terminarmos teremos um resultado bastante semelhante com esse. Todas as marcações feitas, assim como aconteceu no meu e também provavelmente vai acontecer no de vocês, deve sobrar um espacinho ali embaixo de mais ou menos 2-3 milímetros. Mas isso é normal, não tem problema. A única coisa que a gente vai fazer é deixar essa parte para baixo e iremos começar o desenho de cima. E agora sim nós podemos ligar os pontos da esquerda com os da direita e os de cima com os de baixo, para enfim formar o nosso quadriculado. Após terminarmos, nós só precisamos conferir se todos os quadradinhos ficaram do mesmo tamanho. Se tiver tudo certinho, nós já podemos começar a desenhar. Uma coisa que vai te ajudar muito a posicionar os elementos da referência nos lugares certos são esses números que eu estou fazendo agora. Você irá basicamente enumerar a coluna de cima e a coluna da lateral esquerda, assim como está na referência. Fazendo isso, você conseguirá economizar um tempinho no esboço. Para começar a fazer o nosso desenho, nós precisamos escolher um ponto de referência, ou seja, precisamos escolher uma parte do desenho para começar. O ponto de referência que eu escolhi foi a parte de cima da cabeça do Homem-Aranha. Então, eu vou procurar em que quadradinho eu poderia estar começando a fazer esse desenho. Aqui eu já descobri que no 8º quadradinho já tem um pedaço. Então eu já posso desenhar exatamente o que eu vejo dentro do 8º quadradinho na referência. Só que eu faço isso agora na folha. Aqui eu consigo perceber que no 7º tem esse morrinho que quase encosta na quininha de baixo. Aí no 6º aparece só uma pontinha ali na quininha direita de baixo. Isso aqui é basicamente um copia e cola, que a gente vai apenas observar o que está dentro daquele quadradinho na referência e vai fazer exatamente igual dentro do nosso quadradinho na folha. Não é difícil de fazer, mas você precisa ter um pouquinho de paciência, porque não é um processo muito rápido. Agora vamos supor que você queira começar o desenho pelo olho. Como que a gente faz? A primeira coisa é definir um ponto de referência do olho. Seja ele a posição da pálpebra, a posição da pupila, qualquer coisa que a gente consiga localizar no quadriculado. O ponto de referência que eu estarei utilizando será aquela quininha ali do olho. Para posicioná-lo, nós precisamos descobrir qual que é a fileira horizontal que ele está. No caso, é a fileira de número 8 e a fileira de número vertical, que no caso aqui, seguindo essa linha, dá no número 6. Por isso que eu falei que era importante você adicionar aqueles números ali em cima, pois eles te ajudam a não ficar toda hora contando a quantidade de quadradinhos. Depois que a gente descobriu onde fica, basta começar a adicionar os detalhes. A partir de agora nós vamos apenas seguir aquela linha de raciocínio que anteriormente eu tinha dito. Você também não precisa ficar o tempo inteiro conferindo a posição do quadradinho. Também não tem problema acabar errando no meio do processo, você pode apagar e continuar fazendo normalmente. Nós apenas precisamos ir copiando o conteúdo de dentro de cada quadradinho e é aquilo que eu tinha dito. Se a sua referência for mais detalhada, você pode sim colocar mais quadradinhos e se ela for um pouco mais simples, pode colocar uma quantidade menor, porque com mais quadradinhos ficará bem mais fácil de posicionar os detalhes nos lugares certos.
Se você tiver feito tudo certinho, você terá um resultado muito bom, um resultado bem fiel à referência como esse daqui. E é aquilo que eu tinha dito, não é difícil, só requer um pouquinho de paciência. Nesse esboço aqui eu demorei 1h30 para finalizar. Agora estarei tentando responder aqui a dúvida do Roger, que tinha perguntado em um dos meus vídeos sobre a dificuldade de fazer um decalque, que é basicamente passar o desenho de uma folha para outra, só que sem se perder nos detalhes e acabar deixando o desenho diferente da referência. Para responder essa pergunta eu estarei pegando aqui um esboço antigo meu aqui dentro da minha pasta de desenhos que eu sempre guardo. Estarei escolhendo esse daqui do Oppenheimer. Como vocês podem ver, eu também usei o método grid para criar esse esboço e também usei o método decalque. O que eu basicamente fiz foi pegar um lápis de graduação 4B e rabiscar tudo aqui atrás para que eu conseguisse passar esse desenho para outra folha. E é justamente aqui que vem aquele problema de acabar se perdendo nos detalhes. Mas como sempre, existem coisas que a gente pode fazer para nos ajudar. Como por exemplo, marcar no próprio esboço todas as áreas de sombra, áreas escuras. Sabendo da localização dessas áreas, ficará bem mais fácil de não se confundir durante o esboço e principalmente durante a pintura. Inclusive no esboço que eu fiz o tutorial, eu também utilizei dessa técnica. Eu marquei as áreas de sombra, como vocês podem ver aí em volta do olho, e também nas patinhas da aranha. Já que nós sabemos que para passar o desenho de uma folha para outra, nós precisamos colocar essa folha em cima da que vamos passar o desenho, nós precisamos deixar ela bem fixada para que o desenho não fique tremido. E para isso, você pode usar 2 clipes de papel. Após colocar a nossa folha em cima da outra, nós colocamos um clipe na parte de cima e um clipe na parte de baixo. Eu sempre faço dessa forma e fica bem fixado. E aqui que vem a grande dica. Para que você não acabe passando o lápis onde você já passou anteriormente ou acabe esquecendo de passar em certos lugares, você vai utilizar lápis de cor. Essa é uma dica que realmente vai te ajudar a não esquecer detalhes que precisam ser passados para outra folha. Caso você tenha marcado áreas de sombra no seu esboço, você pode apenas passar o lápis ali de uma forma que você consiga entender que ali tem uma sombra. E não precisa ser uma pintura bem elaborada. Podem ser riscos, podem ser bolinhas, é apenas uma sinalização do que tem ali. E se você tiver ficado preocupado com o uso do lápis de cor, não se preocupe, porque o esboço não ficará colorido. E sim, alcançaremos um esboço sem esquecer nenhum detalhe, consequentemente sem mudar a feição da referência. Muito obrigado, Roger, pela pergunta e eu espero que essa resposta tenha te ajudado. Nesse vídeo aqui eu mostrei essas duas formas que vocês podem estar preparando o esboço para o desenho de vocês. Eu mostrei o decalque e o grid, mas também mostrei que o esboço de vocês pode ser feito tanto direto na folha em que vocês vão desenhar, quanto em uma folha de rascunho, para depois passar apenas para a folha oficial. E a vantagem de fazer um esboço em uma folha de rascunho é que o seu esboço no desenho vai ficar muito mais limpo. Enquanto se você fizer na folha em que você vai desenhar, claro, se você for daquela pessoa que costuma errar muito durante o traço, pode ser que você acabe obtendo um esboço mais sujo, um esboço mais confuso, digamos assim. Mas se você já tiver uma certa facilidade com o desenho, não tem problema nenhum. Inclusive você consegue até poupar um pouco mais de tempo. Agora, se você for iniciante, eu recomendo fortemente que você faça primeiro o decalque. Demora um pouquinho mais, mas as chances de dar certo são muito maiores. E aqui nós chegamos no fim de mais um tutorial nesse canal. E eu espero que todas essas informações, todos esses ensinamentos tenham sido úteis para vocês. E se você tiver achado alguma parte do vídeo meio confusa ou mal entendida, eu te peço para que deixe nos comentários a sua dúvida, que eu estarei te respondendo e esclarecendo melhor. Não se esqueça de se inscrever se você gostou também desse vídeo. Eu também recomendo que vocês ativem as notificações do canal, pois em breve eu estarei postando o resultado desse desenho em forma de tutorial. Se você gostou desse tutorial, estarei deixando esse daqui onde eu te ensino a desenhar um carro realista passo a passo, e esse onde eu te ensino a desenhar Robert Oppenheimer, com dicas principalmente para textura de pele. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.